E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos últimos dias, o futebol brasileiro foi tomado por um burburinho que mais parece coisa de filme, mas que está mexendo com torcedores, comentaristas e influenciadores em todo o país. O nome Sérgio Ramos. Sim, ele mesmo. O lendário zagueiro espanhol, ídolo eterno do Real Madrid, campeão mundial com a Espanha, dono de 4 títulos da Champions League e conhecido por sua liderança, raça e personalidade marcante. Pois bem, o boato é de que Ramos pode estar vindo jogar no Vasco da Gama. É isso mesmo que você ouviu. E a notícia correu como fogo em mato seco. A possibilidade do espanhol vestir a camisa cruz-maltina pegou a todos de surpresa. E agora a pergunta que não quer calar, e que já começou a causar polêmica nas mesas redondas: será que Sérgio Ramos pode ser até maior dentro do futebol brasileiro do que Thiago Silva? Parece absurdo, talvez. Mas o futebol é movido a paixão e quando se fala em Vasco tudo é possível. Principalmente agora com a SAF querendo devolver o clube ao topo. Sérgio Ramos seria um marco. Um símbolo. Um divisor de águas. E essa história, meus amigos, está apenas começando. Um boato, sim. Mas daqueles que fazem o coração acelerar. O primeiro indício desse possível romance entre Ramos e Vasco surgiu de forma quase tímida, como tantos outros rumores. Um jornalista conhecido com boas fontes em clubes brasileiros soltou no ar que um zagueiro lendário multicampeão europeu estaria conversando com um clube tradicional do Brasil. Bastou isso para a internet entrar em modo investigação. Em poucas horas, perfis de torcida já especulavam nomes. E quando alguém apontou para Sérgio Ramos, tudo explodiu. Começaram as buscas por sinais, likes suspeitos, curtidas de páginas vascaínas, mensagens misteriosas e até rumores de que o espanhol teria sido visto em um voo com escala no Rio de Janeiro. Obviamente nada disso foi confirmado oficialmente, mas a cada dia o boato parece ganhar corpo. Não faltam montagens dele com a camisa do Vasco, vídeos com narrações épicas e fãs implorando nas redes sociais. É claro que tudo ainda está no terreno das possibilidades. Mas no futebol, onde emoção muitas vezes atropela a razão, quem pode garantir que é impossível, ainda mais com um Vasco ambicioso com dinheiro em caixa e vontade de impactar o cenário internacional com um nome de peso? E não há nome mais pesado disponível do que Sérgio Ramos. A comparação com Thiago Silva inevitavelmente veio à tona assim que o nome de Ramos começou a circular entre os torcedores vascaínos. E é uma comparação difícil porque ambos têm carreiras gigantescas, embora com trajetórias diferentes. Thiago Silva voltou recentemente ao Fluminense com status de herói, ídolo, lenda viva. Foi ovacionado no Maracanã, recebido como um rei. Seu retorno foi pautado por emoção e raízes, ele voltou para onde tudo começou. Já Sérgio Ramos, caso feche com o Vasco, faria o movimento oposto. Ele nunca teve ligação com o futebol sul-americano. Sua vinda seria por desejo de desafio, por vontade de algo novo. Não seria uma volta às origens, mas sim uma ousadia, um salto no escuro. E é exatamente isso que tem encantado os torcedores. Enquanto Silva encerra seu ciclo onde nasceu, Ramos poderia começar algo completamente inédito. E quem sabe se tornar, mesmo sem raízes brasileiras, um ídolo imortal do clube carioca. Um símbolo de renascimento. E nesse cenário muitos já se perguntam: e se ele realmente for melhor que Thiago Silva em solo brasileiro, será que veremos essa discussão virar realidade em campo? O torcedor do Vasco, apaixonado, fiel e sofrido, precisa de pouco para sonhar, e com Sérgio Ramos o sonho virou euforia. A movimentação nas redes sociais é insana. Perfis dedicados ao clube mudaram avatares, criaram vídeos motivacionais, hashtags como #Ramos no Vasco estão entre os assuntos mais comentados e até rodas de samba começaram a citar o espanhol como se ele já fosse parte da história vascaína. A torcida está em estado de catarse, não apenas pela possibilidade de ter um nome desse calibre no elenco, mas também pelo que ele representa. Ramos é garra, é entrega, é sangue nos olhos. E o Vasco, que tem uma história construída na luta, na resistência, no enfrentamento às elites do futebol, parece enxergar no zagueiro espanhol uma espécie de alma gêmea. Um casamento perfeito. Ainda que tudo não passe de especulação, o simples fato de imaginar Sérgio Ramos entrando em São Januário com a braçadeira de capitão já está mexendo com o emocional de uma torcida que sempre acreditou que o impossível pode acontecer.
E se depender da paixão cruzmaltina, esse rumor vai virar realidade. Porque o torcedor vascaíno sabe sonhar como ninguém. Claro, junto com o sonho vêm as perguntas difíceis. O Vasco teria condição de pagar o salário de um jogador como Sérgio Ramos? Ele aceitaria jogar no Brasil por um valor inferior ao que poderia ganhar em mercados como a Arábia Saudita, os Estados Unidos ou até mesmo algum clube médio da Europa? A resposta, segundo alguns insiders do mercado da bola, pode surpreender. A SAF do Vasco vem sendo elogiada pela responsabilidade nas finanças, mas também pela disposição de fazer contratações que impactam esportivamente e comercialmente. E é aí que Sérgio Ramos se encaixa perfeitamente. Ele não seria só mais um zagueiro. Seria uma marca global. Um jogador que atrairia mídia, patrocinadores, novos torcedores e, claro, respeito dentro e fora de campo. E mais rumores indicam que Ramos estaria mais interessado em novos desafios do que em cifras astronômicas. Aos 39 anos ele busca algo que toque sua alma de competidor. E o calor da torcida brasileira, a atmosfera única do futebol sul-americano e o projeto de devolver o Vasco ao protagonismo podem sim ser sedutores para alguém que já ganhou tudo, mas ainda quer ser lembrado por feitos únicos. Outro ponto que fortalece a teoria de Ramos no Vasco é a necessidade urgente que o clube tem de reforçar sua defesa com um jogador experiente que vá além da técnica e ajude também no psicológico do grupo. A equipe cruzmaltina tem bons valores jovens, mas falta alguém que inspire respeito instantâneo, que chegue e comande o setor. E ninguém faz isso melhor que Sérgio Ramos. Com ele em campo, os adversários pensam duas vezes antes de avançar. Ele impõe respeito, organiza a linha defensiva com precisão cirúrgica e, além disso, tem faro de gol, algo raro para um zagueiro. Sem falar no histórico de decisões, Ramos sempre aparece nos momentos grandes, nas partidas que decidem títulos, nos lances cruciais. É exatamente esse perfil que o Vasco busca para mudar de patamar. E dizem que o técnico Ramon Dias já deu sinal verde. Se o espanhol estiver disponível e aceitar o projeto, o vestiário está pronto para recebê-lo como líder. Parece loucura talvez. Mas toda mudança histórica começa assim, com uma ideia ousada, um nome grande e uma torcida disposta a sonhar alto. Do lado europeu há muito ceticismo. Muitos jornalistas e jogadores não conseguem imaginar que Sérgio Ramos aceitaria jogar no Brasil com a intensidade física do Brasileirão, o calendário pesado e as viagens longas. Mas o que esses analistas muitas vezes esquecem é que o futebol sul-americano também oferece algo que a Europa já perdeu há tempos: paixão crua. Emocional puro. Ramos, conhecido por sua personalidade forte e por se alimentar da pressão dos grandes jogos, poderia encontrar no Brasil uma nova motivação. Longe dos holofotes frios e comerciais da Europa, ele poderia ser um gladiador no Maracanã, um líder em São Januário, um símbolo de resistência e renascimento. Para um jogador que já tem tudo o que resta conquistar: legado. E é isso que o Brasil oferece. Um palco onde ele pode mais uma vez fazer história, só que agora vestindo a armadura cruzmaltina. E se acontecer, será um dos maiores choques de realidade para quem acha que o futebol brasileiro não é mais atrativo para craques de renome internacional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Por trás de tudo isso existe um aspecto midiático fortíssimo. A chegada de Sérgio Ramos ao Vasco não seria apenas uma contratação, seria um fenômeno global. Estaria nas capas dos maiores jornais do mundo, abriria programas de TV na Europa, geraria milhões de interações nas redes sociais. O Vasco, clube gigante por sua história, mas apagado nos últimos anos, voltaria ao mapa de forma estrondosa. A venda de camisas explodiria. O interesse internacional cresceria. E os patrocinadores bateriam à porta querendo associar suas marcas ao novo galáctico cruzmaltino. Ramos, por sua vez, se tornaria o nome mais comentado da América do Sul. E mais mostraria que ainda tem combustível para impactar dentro e fora de campo. Seria uma jogada perfeita para ambas as partes. Um casamento entre tradição e estrela. Entre um clube que busca seu lugar de volta entre os grandes e um jogador que quer fechar sua carreira como lenda não só da Europa, mas do futebol mundial. Rio de Janeiro também tem seu papel nesse possível conto de fadas. A cidade maravilhosa já foi palco de tantas histórias épicas no futebol que uma a mais não surpreenderia.
Ramos, apaixonado por desafios e por atmosferas intensas, pode estar encantado com a ideia de viver numa cidade vibrante apaixonada por futebol onde cada jogo é uma guerra e cada gol é uma explosão. São Januário, com sua mística, poderia ser o novo lar do espanhol. E os clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo ganhariam uma dimensão ainda maior com ele em campo. Imagine um duelo entre Ramos e Gabigol, um confronto direto com Cano seria poesia pura para o torcedor. E não seria apenas um reforço técnico, seria uma virada de chave na maneira como os clubes brasileiros se posicionam no mercado. Mostrar que é possível trazer nomes gigantes para cá não só por dinheiro, mas por paixão. Por história. Por legado. E então fica a pergunta: será que esse boato vai mesmo se concretizar? A torcida do Vasco já abraçou a ideia. A mídia está em polvorosa. O clube até o momento não confirma nem nega. E Sérgio Ramos segue em silêncio, o que no futebol quase sempre significa que algo está acontecendo. Pode ser uma negociação em estágio avançado. Pode ser apenas um flerte. Mas também pode ser a preparação para um anúncio que vai sacudir o futebol brasileiro. Se acontecer, será um divisor de águas. Ramos no Vasco seria como Ronaldinho no Galo, como Seedorf no Botafogo, só que ainda maior. Porque é Sérgio Ramos. Um nome que carrega peso. Que arrasta multidões. Que impõe respeito. Se ele desembarcar no Rio, é bom os adversários se prepararem. Porque o Vasco está de volta. E voltou o gigante. Ou como os vascaínos gostam de dizer, o gigante acordou. E talvez com Sérgio Ramos ele acorde rugindo. Por fim, o que resta é esperar. Observar cada movimento. Cada pista. Cada possível indício de que esse sonho maluco pode virar verdade. Porque o futebol é isso: emoção, surpresa, loucura. E se tem uma torcida no Brasil que acredita no impossível, é a do Vasco. A história de Sérgio Ramos com o clube ainda não começou oficialmente. Mas já mora no coração da torcida. E se um dia, num domingo à tarde, ele entrar em campo com a camisa Cruz Maltina, não será apenas uma estreia. Será um acontecimento. Um capítulo épico sendo escrito diante de nossos olhos. Porque o futebol, quando bem contado, é pura magia. E com Ramos no Vasco, essa história promete ser inesquecível. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.